Это ВПЧ-2? Да. Что у вас там горит? Взрыв на главном корпусе, между третьим и четвертым. А там люди есть? Да. Поднимай над состав. Você acha que mutantes assustadores só existem em filmes? Bem, esses tipos de monstros, claro, só em filmes, por enquanto. Mas em algum lugar da Terra, quase todas as visões de pesadelo de um distópico futurista louco já se tornaram realidade. Cogumelos e plantas gigantes, árvores que parecem vir de outro planeta, animais mutantes de 2 cabeças. E algo mortal e invisível ameaça você a cada passo. Este é o lugar onde algo terrível aconteceu, algo que mudou o curso da história e nossa visão da ciência e tecnologia. Um lugar onde alguém ou algo perturbou o delicado equilíbrio entre as forças da natureza e as conquistas humanas. Aconteceu há 37 anos. A humanidade enfrentou um evento que nunca havia acontecido antes no planeta, e isso não foi feito por alguns visitantes do espaço, mas por humanos. Rapidamente ficou conhecido como o maior desastre causado pelo homem na história. Aconteceu naquele dia fatídico, 26 de abril de 1986. Um acidente na usina nuclear de Chernobyl, e há razões para acreditar que ainda não acabou. Está acontecendo alguma coisa lá agora? Muitas pessoas ficariam surpresas com a resposta. Mas por quê? Afinal, a estação não funciona há anos e nada mais pode explodir. Mas ninguém está falando sobre explosões. As coisas poderiam ser muito piores. Neste vídeo, faremos uma viagem às entranhas da usina nuclear de Chernobyl, exploraremos as catacumbas subterrâneas e descobriremos que outros perigos esse lugar apocalíptico pode representar para a humanidade. O que está acontecendo lá agora? O que existe sob o sarcófago de Chernobyl? As filmagens do local do acidente, tiradas nos primeiros dias após o evento, se espalharam pelo mundo todo. Apesar da cortina de ferro da União Soviética, ela não conseguiu esconder o que aconteceu. Cada foto é perturbadora à sua maneira. Mas há algumas filmagens muito únicas entre essas imagens. A princípio, é difícil entender o que está acontecendo nesta foto. Parece que um cogumelo gigante cresceu debaixo do chão, e figuras fantasmagóricas em capacetes parecem estar trabalhando ao lado dele. Mas há algo inexplicavelmente assustador nesta cena, não é? Seu pressentimento está certo. Você vê o maior acúmulo da substância mais tóxica feita pelo homem. Por causa de seu formato, essa formação foi sombriamente apelidada de pé de elefante. Tornou-se o símbolo mais macabro de Chernobyl, um símbolo silencioso, o que o torna ainda mais sinistro. Essa substância tem nomes diferentes: lava nuclear, cório, chernobylite. Nos dias e semanas após o acidente de Chernobyl, apenas entrar nesta sala por alguns minutos significava morte certa. Esta foto foi tirada uma década depois, em 1996, mas mesmo assim, a radiação deixou uma estrutura granulada típica no filme. A pessoa na foto é Artur Korneyev. Muitos especialistas o consideram um fenômeno humano. Ele visitou esta sala com mais frequência do que qualquer outra pessoa. Entre todos os sobreviventes, ele presumivelmente recebeu a maior dose de radiação do mundo. Surpreendentemente, ele não só sobreviveu como ainda está vivo e já tem mais de 70 anos. Mas o que é essa substância afinal e como ela foi formada? É aqui que descobrimos que as coisas mais perigosas aconteceram na usina nuclear de Chernobyl após a explosão. Quando a fumaça radioativa subiu acima da usina e estava envenenando tudo ao redor, algo não menos perigoso estava acontecendo abaixo. Especificamente, as hastes destruídas com combustível nuclear começaram a derreter. No entanto, elas não esfriaram durante o derretimento, mas continuaram a esquentar. Mas por quê? Por que esquentar e não esfriar? O fato é que processos que ocorrem em metais radioativos levam a alguns efeitos que leigos podem achar inesperados.
O combustível nuclear nos reatores de Chernobyl eram pelotas de urânio embaladas dentro de elementos geradores de calor. E embora o urânio seja um metal, ele é muito complicado. Ao contrário de um pedaço de ferro incandescente que rapidamente começa a esfriar quando não aquecido, o urânio tem sua própria energia interna que vem da decomposição de núcleos atômicos. E alguns isótopos de urânio têm muita dessa energia. Em termos simples, se essa energia não for constantemente removida, o urânio começará a derreter por conta própria. Foi exatamente isso que aconteceu durante o desastre de Chernobyl. E depois da explosão, o caos se instalou. O resto do combustível nuclear continuou a derreter. Ao mesmo tempo, as temperaturas estavam tão altas que tudo nas proximidades foi absorvido pela lava derretida, incluindo estruturas de metal, vidro, tijolo e concreto. Essa mistura infernal até ganhou seu próprio nome, Chernobylite, embora isso já tenha acontecido antes e não em Chernobyl. Essa substância foi formada fora de laboratórios de pesquisa pelo menos 5 vezes na história. Pela primeira vez, durante o acidente no reator de Three Mile Island, na Pensilvânia, em 1979, a segunda vez em Chernobyl e até 3 vezes durante o colapso do reator em Fukushima, em 2011. Antes do acidente de Fukushima, somente em Chernobyl, a lava nuclear conseguiu escapar do reator. Sem um sistema de resfriamento, a massa radioativa rastejou pela unidade de energia por 1 semana após o acidente. À medida que se espalhava, ela absorveu concreto derretido, areia, restos de grafite que inibiam reações nucleares e, em geral, tudo o que conseguia alcançar. A lava se espalhou pelo sistema de distribuição de vapor até atingir a piscina borbulhadora. Este termo denota um reservatório especial com água fria. Em emergências, o excesso de vapor é descarregado ali do sistema de resfriamento que então condensa. Foi somente em dezembro de 1986 que os pesquisadores conseguiram entrar na piscina borbulhadora com um nível terrivelmente alto de radiação. Lá eles viram essa enorme massa borrada com uma superfície cinza, em alguns lugares preta e brilhante. Então ela recebeu esse nome sombrio, pé de elefante. As medições mostraram radiação de cerca de 8.000 Roentgen por hora na superfície de uma gota gigante. Um pouco mais adiante, explicaremos o quão inexplicavelmente alto isso é. A princípio, os pesquisadores decidiram que consistia em chumbo derretido. Como blocos de chumbo foram inicialmente lançados de helicópteros na zona do reator após o acidente, foi assumido que o chumbo reduziria parcialmente o calor e, quando derretido, aumentaria a área de troca de calor. Isso deveria diminuir a potência do núcleo derretido. Algum tempo depois da descoberta, os pesquisadores se esforçaram muito para coletar várias amostras do pé de elefante, aproximando-se dele por apenas alguns segundos de cada vez. Testes de laboratório mostraram que não havia chumbo nessa formação. Ela continha cerca de 10% de urânio, uma gama completa de radionuclídeos de combustível nuclear, um derretimento de dióxido de silício e alguns outros elementos. Mas muito antes da descoberta do pé de elefante, os liquidatários já sabiam o que estava acontecendo e quais ameaças isso poderia representar. E a ameaça era ainda mais severa do que o que já havia acontecido. Em maio de 1986, os liquidatários descobriram uma fonte de radiação ultra alta. O dispositivo Kizarsky-3 foi usado ao examinar as instalações, que mede a intensidade dos campos gama. Era uma ferramenta poderosa que podia registrar valores de até 3.000 Roentgen por hora. Só para você saber, a radiação de 600 a 1.000 Roentgen é considerada a dose mais perigosa e letal para humanos. Então, o dispositivo, projetado para 3.000 Roentgen, saiu da escala e entrou em colapso. De acordo com um dos liquidatários, o engenheiro de pesquisa Georgy Popkov, um cavalo de brinquedos sobre rodas foi empurrado para dentro de uma das instalações suspeitas, onde equipamento regular saiu da escala. Um sensor de um dosímetro ainda mais potente foi conectado a ele. O dispositivo mostrou 14,5 mil Roentgen por hora.
Mais uma vez, vamos colocar isso em perspectiva. A radiação de 1.000 a 5.000 Röntgen imediatamente deixa uma pessoa em coma e causa a morte de 5 a 35 minutos após o início da exposição. 8.000 ou mais Röntgen é uma dose letal de radiação incompatível com a vida que mata uma pessoa em um instante. E aqui já eram quase 15.000. Mas isso foi apenas a ponta do iceberg. Especialistas estavam preocupados que a lava do núcleo do reator pudesse derreter seu fundo, penetrar no solo e infectar aquíferos. Das águas subterrâneas, substâncias extremamente radioativas chegariam ao rio Pripyat e de lá ao rio Dnieper, tornando uma área de milhões de quilômetros quadrados inadequada para a vida. Toda a área de água do Mar Negro estava em perigo de se tornar uma gigantesca zona de exclusão. O Comitê Interinstitucional decidiu implementar urgentemente um projeto de engenharia extremamente complexo para impedir que o cório atingisse as águas subterrâneas. Muitos anos após o desastre, as testemunhas começaram a descobrir os detalhes daqueles eventos. Vladimir Naumov é um dos liquidatários e o atual presidente do Conselho Interregional da União de Chernobyl da Rússia, no Distrito Federal Central. Ele disse à mídia algo que nunca foi coberto pela imprensa. Eu tinha 30 anos na época. Eu trabalhava em uma das minas na região de Tula. Assim que o acidente aconteceu, eles começaram a recrutar mineiros para eliminar suas consequências. Recebemos uma tarefa séria e profunda que muito poucas pessoas sabiam. Fomos levados para a usina nuclear 18 dias após a explosão do reator. Uma vez no local, imediatamente iniciamos o turno. Tínhamos a tarefa de fazer um túnel subterrâneo de 150 metros que levasse da terceira unidade de energia até a quarta que explodiu. E então, sob a quarta unidade, cavar uma câmara com dimensões de 30 por 30 por 30 metros. Refrigeradores especiais tiveram que ser instalados neste espaço. Eles deveriam resfriar as substâncias formadas como resultado da explosão. 3 divisões executaram a tarefa, 2 semanas cada. O primeiro grupo virtualmente fez o túnel, o segundo terminou o túnel e começou a cavar a câmara. E o terceiro terminou e ajudou a montar os refrigeradores. As instalações estavam lá esse tempo todo. Há um sarcófago de concreto acima do reator e abaixo dele uma câmara de resfriamento. Então, uma enorme laje de concreto cheia de canos, unidades de refrigeração e outros equipamentos foi colocada sob o reator. Isso eliminou o risco de contaminação das águas subterrâneas. Quando o trabalho foi concluído, o túnel horizontal de 150 metros que levava ao fundo do quarto reator não era mais necessário e também foi concretado. A maioria dos jovens de 20 a 30 anos trabalhava nessa tarefa heróica. Eles trabalhavam sob as condições mais difíceis e perigosas. Muitos deles não viveram o suficiente para comemorar seu 40º aniversário. E o pé de elefante? A história acabou ou vai continuar? Ao longo dos anos seguintes, ele foi sendo resfriado e esmagado, mas nunca foi totalmente neutralizado. Mesmo hoje, seus restos ainda estão vários graus mais quentes do que o ambiente. A decomposição de elementos radioativos continua. E embora a estrutura de abrigo duplo sobre a usina nuclear de Chernobyl deva impedir que a radiação se espalhe pelo ar, ela provavelmente não fornecerá segurança completa. Alguns especialistas acreditam que o pé de elefante no futuro pode causar um novo desastre. Supõe-se que ele continua derretendo a fundação de concreto por baixo e pode eventualmente atravessar o concreto para o solo e de lá atingir as camadas de água. Isso nos lembra da chamada Síndrome Chinesa. Na década de 1970, as pessoas costumavam zobar dos cientistas que alertavam que o núcleo do reator poderia derreter através da contenção do reator. As pessoas costumavam brincar que, se isso acontecesse na América, passaria pela Terra e sairia em algum lugar na China. Esse cenário de ficção científica até inspirou o diretor James Bridges a filmar um filme com o mesmo nome, China Syndrome, em 1979. Foi lançado algumas semanas antes do acidente de Three Mile Island. A vida parece irônica, não é? Na década de 1980, essa síndrome foi esquecida, mas
revisitada novamente em 2017, durante outra inspeção da usina japonesa de Fukushima 1, que explodiu em 2011. Descobriu-se que o núcleo do reator da segunda unidade de energia havia derretido e vazado para fora da contenção. A história se repetiu. Parece que é hora de começarmos a pensar seriamente sobre o que fazer quando nossas próprias conquistas se voltam contra nós.